Protocolos clínicos ou diretrizes de utilização. Você sabe o que é isso? Olha, eu já falei várias vezes aqui que o rol da ANS foi uma discussão gigantesca. Porque tinha aquele debate, taxativo, exemplificativo e tal. E eu acho que isso aqui foi muito mal debatido. Não levantaram essa lebre aqui porque, não sei se é por desconhecimento, não sei por qual razão, mas o que acontece? Diretriz de utilização, que tem a sigla DUT, ela é uma extensão do rol da ANS. Ou seja, determinado procedimento pode constar no rol da ANS, mas por não seguir a diretriz de utilização estabelecida pela própria ANS, não tem cobertura e não consta no rol da ANS. E isso eu acho que foi mal debatido, mas nós vamos aqui aprofundar e você vai conseguir entender. Bem, se você reparar aqui, esse é o rol da ANS, né? É o anexo do rol da ANS. Você vai observar aquilo que eu já mostrei outras vezes. Você tem o nome do procedimento, que no final das contas é o TUS, né? Que tabela única da saúde suplementar ou terminologia única da saúde suplementar. Subgrupo, grupo, capítulo e tal, e se tem cobertura ou não. Mas o que acontece? Repare aqui, ó, que você vai ver esse detalhe, ó. DUT, diretriz de utilização 109, 86, 135. Entendem? Então, o que acontece? Quando se solicitar esse procedimento de, por exemplo, aqui o condicionamento em odontologia com diretriz de utilização, tá vendo aqui? Só vai ter cobertura se seguir a diretriz de utilização estabelecida pela Agência Nacional de Saúde, que no caso aqui é a 86. Nós vamos olhar mais, aprofundar mais um pouco e a gente vai conseguir entender onde é que está isso. Bem, como eu falei, né, o rol da ANS ele tem alguns anexos e o anexo 2 é o anexo que fala sobre DUT, diretriz de utilização para cobertura de procedimento. Você entende o que eu estou dizendo? O procedimento consta no rol da ANS, mas não seguiu a DUT. Não tem cobertura porque não consta no rol da ANS. Esse é o problema. Então, nessa imagem a gente consegue entender. Então, o rol da ANS, ele consiste nesse grande círculo. O procedimento consta no rol da ANS, mas ainda assim ele tem que respeitar a DUT para que tenha a cobertura, ok? Aqui a gente tem um exemplo do que é uma DUT. E eu pergunto, a ANS extrapola a competência dela quando fala sobre isso? E o CFM, o CFO e a Anvisa? Na minha ótica, ela extrapola um pouco, sim. Eu penso que se entrou o procedimento no rol da ANS e está conectado o caso concreto do paciente com o procedimento que foi indicado, delimitar quando é que vai ter cobertura é excepcionar de tal forma a tornar excludente, de forma, inclusive, inadequada, penso eu, em alguns casos. Então, só um exemplo, né? Gastroplastia, cirurgia bariátrica por videolaparoscopia ou por videolaparotômica. Diz o seguinte, ó, a gastroplastia consta no rol da ANS? Consta. Mas só vai ter cobertura dessa forma aqui, ó. Cobertura obrigatória quando preenchido um dos critérios de idade listados no grupo 1, e aqui está o grupo 1, ó. Então ele tem que preencher um desses dois requisitos. Paciente maior de 18 anos, entre 16 e 18 anos, com score tal, 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 tem que preencher um desses aqui, e nenhum listado no grupo... Não, espera. Um dos critérios clínicos listados no grupo 2, ou seja, massa corpórea IMC 35, tarará, IMC de tanto, tarará, IMC tal, e nenhum critério listado no grupo 3. Paciente com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, inclusive com álcool, limitação intelectual significativa em pacientes com suporte familiar adequado, doença cardiopulmonar grave. Então, assim,
Eu penso que, da forma colocada, a DUT ultrapassa a competência da ANS porque desconsidera a análise do profissional assistente. Se o profissional assistente indicou, por exemplo, a bariátrica, né, gastroplastia, para um paciente que tem limitação intelectual significativa, sem suporte familiar adequado, mas se ele entender que a dinâmica permite, pode-se ter uma excepcionalidade. E aqui a ANS está limitando de tal forma que desconsidera a indicação do próprio profissional. Doença cardiopulmonar grave e descompensada que influencia a relação risco-benefício. Ora, se o médico assistente entende que cabe a gastroplastia ainda nesse quadro aqui, se ele está indicando com esse quadro aqui e não seria pertinente, ele estaria cometendo um ato antiético. Se ele assumiu a possibilidade aqui, o risco, né? E ele indicou, entendeu que foram preenchidos, que o paciente preenche os requisitos, que aquilo é possível, e o paciente assinou o termo de consentimento, tudo, eu penso que a ANS pode estar extrapolando, mas a DUT está aí para isso. Está aí, a gente não pode negar. Eu tenho um exemplo clássico disso que mostra como é que eu acho que extrapola competência aqui. Meu cliente, ele é incapaz, completamente incapaz, em home care, e por ele ficar muito tempo deitado, ele tem escaras, feridas por pressão. E eu não sei se você sabe, mas as escaras, elas são muito dolorosas, ela vai muito fundo, ao ponto de chegar no osso, em alguns casos. No caso dele era assim, o osso estava exposto. E existe um curativo por pressão que consta no rol da ANS. Só que a DUT, para a utilização do curativo por pressão, diz que só pode ser para pé diabético. Repara, qual é a finalidade? É um curativo por pressão que oferece uma melhora do quadro de recuperação do paciente porque tem pé diabético. O outro tem o mesmo quadro, só que não é pé diabético. E ele não pode usar do curativo? O curativo não tem cobertura? Eu penso que é abusivo. E nesse caso a gente conseguiu eliminar e ele está sendo tratado dessa forma. Mas eu entendo que nesse caso o rol está sendo muito restritivo. Porque a doença é a mesma. A finalidade do tratamento é a mesma. Cura, ferida, por escaras, por pressão. Entendeu? Então a DUT eu entendo que ela pode vir a ter essa má aplicação. Olha esse caso aqui, eu estou falando do desembargador Teófilo Caetano, a primeira turma civil de Brasília, do Distrito Federal, e eu digo o seguinte, nenhuma turma é tão rigorosa quanto a rol da ANS, quanto a primeira turma, especificamente, desembargador Teófilo Caetano, muito rigoroso, e ele entende que não tem cobertura. Se não contemplando o plano e o contrato celebrado, a extensão das coberturas mínimas negativa pela operadora em custeio de reembolso despendidos com a realização encontra-se em consonância com as normas regulamentares a reger a relação negocial entre as partes. Então, nesse caso aqui, a primeira turma civil de Brasília está entendendo que a DUT é legal, é legítima. Ok? Agora, olha esse julgado aqui que entende que não. Ó. O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico assistente para o tratamento de esclerose múltipla, ainda que não preenchido integralmente os critérios da DUT, desde que haja a prescrição fundamentada, registro na Anvisa e eficácia comprovada. Quinta turma civil, setembro de 2025, foi ontem. Então, qual é o ponto que é de dúvida da gente aqui? Eu posso ajuizar uma ação e ela ser distribuída nas varas cíveis, mas em recurso ela ser distribuída para a primeira turma. Perde-se a ação. Porque entende-se que a DUT não consta no rol da ANS se não tiver preenchido ali os critérios da DUT. Mas se for distribuído para a quinta turma, a gente pode ganhar. Entendeu como é arriscado? Vira uma roleta. Então, em resumo, o que eu quero dizer é a diretriz de utilização hoje tem sido utilizada como um mecanismo de regulação quando fala
profissional assistente solicita atendimento e a operadora fala, não consta no rol da INSS porque não respeita a DUT. Ok? Próxima aula, a gente continua em mecanismo de regulação, mas agora analisando auditoria médica e odontológica, começando a beirar junta. Fique comigo, até a próxima aula. Um abraço.